Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando em casa. Vamos mais para uma aula. Agora nós vamos falar sobre a arte nas ruas, o teatro, essa arte que acontece nas ruas. Eu acredito que muitos de vocês tenham andado pelas ruas de São Paulo e já tenham se deparado com algum espetáculo, com alguma intervenção artística nas ruas da cidade. Bom, essa aula nós vamos começar aqui falando então da arte nas ruas. Opa! Arte nas ruas. Tá aqui. O professor preparou para vocês aqui do quarto ano. E aqui eu coloquei o objetivo desta aula, certo? Vamos seguindo aqui. Aqui nós temos mais coisas sobre os materiais que nós vamos utilizar nessa aula: corpo, voz, gesto, interpretação, né? No trabalho de teatro das artes cênicas, no trabalho do ator, o instrumento de trabalho é o corpo do ator, é o próprio ator, ok? Vamos então falar um pouco desse teatro de rua, né? Quando ele começa, qual é a história dele, né? Vamos ver um pouco desse conceito desse teatro. Então, nós estamos aqui, tá? Então, o teatro de rua é uma modalidade teatral em que as atrizes e os atores utilizam seu corpo, sua voz a serviço da construção estética no espaço aberto, ou seja, na rua. Então, é um trabalho muito difícil, porque quando você está na rua, a rua não tem acústica, é um lugar livre, as pessoas estão passando ali, então tem a interferência dos sons naturais, né, do som urbano da própria cidade, né? Então isso dificulta muito o trabalho na rua do teatro. Então o ator de teatro de rua, ele sempre tem que usar mais a voz, ampliar mais a voz para poder alcançar o público, né? Então, porque é um espaço aberto. Atualmente, entende que o teatro de rua, como um teatro na cidade, o espaço urbano não seria apenas um espaço cenográfico. Este é o ambiente no qual a cena dialoga com a vida da cidade, construindo um acontecimento que modifica momentaneamente a cidade como um lugar de convívio, né? Então obviamente, um espetáculo de rua ele vai interferir naquele cotidiano daquelas pessoas que estão passando por ali. De repente você está indo trabalhar, de repente você está indo para a escola, você está passando, você está indo um passeio, está indo comprar alguma coisa em algum lugar, ou né, indo visitar alguém, de repente você se depara no caminho com um espetáculo de rua. Então aquilo torna-se para você uma interferência. E muita gente acaba parando para assistir. E tem pessoas que vão assistir o espetáculo, sabe o horário daquele espetáculo que vai acontecer naquele dia, naquele local, naquela rua, naquela praça, né, enfim. Mas as pessoas que transitam por ali pela cidade, naquele corre-corre, muitos param, nem se for para ver um pouquinho do trabalho do espetáculo desses artistas, tá? Então isso modifica o cotidiano de uma cidade. O conceito de teatro de rua abarca um amplo conjunto de espetáculos que se realizam na cidade. Tradicionalmente, o teatro de rua foi compreendido como uma modalidade de teatro popular, né? Porque ele está na rua, todo mundo tem acesso a ele, né? As pessoas vão passando ali, pode parar. Geralmente o grupo passa o chapéu, né? Para uma contribuição ali para o grupo. Mas atualmente os estudos sobre esta forma teatral se ampliam e pode-se incluir neste campo diversas formas cênicas. Há nos últimos 30 anos um grande número de experiências que exploram as fronteiras da linguagem cênica nas ruas. Então, o teatro de rua, a arte nas ruas, principalmente o teatro, tem uma modalidade de interferência, de manifestação artística, de grupo de rua, de performance, de intervenção nas ruas das cidades, que tem bem diversificado, né, no caso, né? São várias propostas cênicas que vão acontecendo, são várias formas de se fazer o teatro nesse sentido. Ok? Vamos aqui então para a questão do teatro no Brasil. Nós temos aí grandes grupos de teatro
Eu já assisti vários deles, muito deles. No Brasil são diversos os grupos de teatros que realizam experiência nas ruas. Tem um grupo mineiro, Galpão, de Belo Horizonte, que é um grupo fantástico, que faz teatro nas ruas, faz teatro no teatro, né, em qualquer lugar. Inclusive é um grupo que se apresentou muito para fora, em festivais na Europa. Tá? Tem o grupo Tá na Rua, do Rio de Janeiro. O grupo Emboaça, de Aracaju, o grupo Experiência Subterrânea, de Florianópolis, tá? O Tribo de Atuadores, ó nós aqui outra vez, de Porto Alegre, o Teatro de Roda, de Goiânia, Teatro de Caretas, de Fortaleza, As Graças, de São Paulo, a CIA São Jorge, de Variedades, de São Paulo, a Cia Brava, Companhia de Teatro, de São Paulo também, Erro, Grupo, de Florianópolis, o Teatro da Vertigem, de São Paulo. O Teatro da Vertigem tem uma linguagem bem diferente, bem performática, nessa questão de teatro de rua. É o grupo Teatro da Vertigem, ele não só faz um teatro na rua, ele usa a própria cidade como um espetáculo, ele usa aquele local como cenário, como palco, como movimentação, tá? O Teatro da Vertigem, ele usa os prédios, as ruas, os rios da cidade, os ambientes que tem na cidade, como o próprio espetáculo, como a própria cena, como a própria dramaturgia, né, que interage com o texto da peça. O Grupo Risco, de Itajaí, o grupo Oi Galê, de Porto Alegre. Então eu citei alguns grupos aí de teatro de rua, uns grupos muito conhecidos, né? Bastante grupos. Mas tem vários trabalhos tem vários trabalhos na rua, vários grupos de teatro na rua que fortalecem as artes cênicas no país e essa diversidade da encenação no teatro de rua. Tem um grupo também, Arte da Comédia, de Curitiba, né, que trabalha com a comédia della arte. Então são vários grupos, tá certo? Vamos seguindo aqui? Seguindo aqui, temos aqui nesta imagem, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Nesta imagem é o grupo Galpão que montou esse espetáculo, que é um espetáculo de rua. O Grupo Galpão é um grupo mineiro que se formou muito tempo atrás, né? E é um grupo formado por alunos que fizeram um curso com alguns nomes, né, que foram para Belo Horizonte, e eles acabaram se juntando e montou esse grupo, que hoje é um dos maiores grupos de teatro do país, né? Conhecido tanto no Brasil como também no exterior, principalmente na Europa. Que é o Grupo Galpão. E nessa foto do grupo, eu escrevi ali grupo, né? Grupo Galpão. É do Grupo Galpão, Romeu e Julieta, tá? É Romeu e Julieta. E nesse espetáculo de Romeu e Julieta, foi um dos primeiros espetáculos deles, de maior sucesso, que eles fizeram, né? E a direção é do Gabriel Vilela, um grande diretor aí, que dirige vários trabalhos de vários grupos, né, de teatro, e sempre com uma encenação espetacular, maravilhosa. E aqui está o grupo que eu tinha falado, que é o grupo Teatro da Vertigem, ó, aqui, ó. Teatro da Vertigem, que eles usam a própria cidade como um cenário, como a própria cidade faz parte dos espetáculos do grupo do Teatro da Vertigem, né? Aí é um espetáculo BR3, onde acontecia no Rio Tietê, tá? Então eles estão fazendo esse espetáculo utilizando o próprio Rio Tietê como um ambiente de encenação e desenrolar do espetáculo, tá? Como dramaturgia.
Aqui do lado, nós temos o grupo Oi Nós Aqui Outra Vez, tá? E com esse espetáculo maravilhoso, que é A Tempestade. Não é a Tempestade do Shakespeare, mas é a Tempestade do Augusto Boal, do grande autor aí do Teatro do Oprimido. E aí tá a apresentação desse grupo, né? Aí utilizando aí esse carro, né? Esse carro que os próprios atores vão empurrando e nesse carro vai acontecendo a encenação, né? O grupo Oi Nós Aqui Outra Vez é também um grupo de grande referência, um excelente grupo. Também já assisti espetáculos desse grupo, como assisti o Romeu e Julieta do Grupo Galpão, assisti também espetáculos do Teatro da Vertigem, não esse do Rio Tietê, aqui passa no Rio Tietê, o BR-3, mas assisti um que foi ali embaixo, no túnel, ali da avenida do Viaduto do Chá, ali que era um espetáculo onde eles atravessavam por debaixo e o espetáculo passava naquela travessia, né? Entre de uma calçada que começa no Viaduto do Chá e saía lá na Casas Bahia. Um espetáculo maravilhoso, fantástico também. E também já assisti espetáculos desse grupo, Nós Aqui Outra Vez, tá? Também um espetáculo, já assisti deles, certo? A Cia Brava Companhia aqui embaixo. Aqui, ó. Opa! Vamos arrumar aqui. Aqui tem a Cia Brava Companhia, também no espetáculo de rua, interagindo com música nas ruas da cidade de São Paulo, né? Então, o espetáculo de rua, ele acontece na rua, num local aberto, né? Seja numa praça, numa rua. Geralmente, a rua que a gente fala é essas ruas, rua direita, né? Essas ruas onde que o público passa, né? Que o público, ele tem a possibilidade de se locomover nesse lugar sem perigo de automóveis, né? A gente fala de teatro de rua. Então, nesse tipo de rua, nas praças da cidade, tá? O grupo monta lá o cenário e ali se passa a peça, tá certo? O teatro ao ar livre. Aqui nós vamos para cá agora, que tem uma performance. Tem essa performance aqui. Então, passa numa... Opa, deixa eu só arrumar aqui pra gente ir acompanhando, tá? Pronto. Então, nós estamos aqui agora, ó, tá? O professor está aqui agora. Então, a rua é o quê? A rua é um espaço da diversidade, né? Porque é a rua onde todo mundo passa, todas as pessoas vão trabalhar, todos nós passamos pela rua, a rua livre, né? É um local onde ocorrem as mais diversas manifestações. É na rua que as pessoas transitam, trabalham, realizam passeatas. É na rua também que as pessoas criam, né? É ali que os atores vão criar, que eles vão se manifestar a sua atividade artística, que é o teatro. A rua é o palco de diversos artistas, não só do teatro, mas também quando você vê na rua, você vê trabalho de grafiteiros, né? Você vê trabalho de pessoas que trabalham no circo, trabalhos números circenses, né? Geralmente no Farol. Atores, mestres de malabaristas, artesão, né? Que fazem obras de arte artesanais, músicos e performance. Então, a rua é esse lugar... principalmente nas ruas de São Paulo, constantemente a gente tem essa relação cultural que é maravilhosa e enriquecedora para nós, tá? A rua também é palco para os mestres da cultura popular, como a capoeira, né? E os repentistas na músicas de repente,
tá? O público do artista de rua é diversificado e composto principalmente pelas pessoas que transitam pela rua, né? Quem quer ver teatro de rua tem que estar passando naquele momento ali e falar, olha lá o que está acontecendo ali. E a gente vai lá ver, está acontecendo um espetáculo, uma roda de capoeira, algum grafiteiro fazendo um trabalho, né? Um malabarista, enfim, algum número. Vamos aqui? Então, ele fez uma pergunta aqui, que ele vai falar, aqui tem uma foto, né, ó, olha aqui, ó, de um artista de rua, fazendo uma performance, que é um artista circense, né, fazendo esse tipo de trabalho, que é um trabalho com equilíbrio, né, que é o equilibrista, tá certo? Vamos aqui, aí aqui ele faz uma pergunta, que é a seguinte, ó, qual é a forma de arte praticada pelo artista da foto? Que é né? É a arte circense na rua, né? Fazer o circo na rua. Então a arte de rua ela é tão antiga quanto a própria cidade. Na Europa, desde as cidades da Idade Média, né? Isso no século... Desde a Idade Média, já havia cantores do povo que transitavam pelas ruas e pelas praças com um repertório de lendas e tradições populares. Olha que legal. Vamos seguindo aqui? E aqui, como a gente está falando das artes cênicas e do teatro de rua, né, o que acontece nas ruas, não só o teatro, mas também tem a capoeira. Geralmente, quando a gente está andando na rua, a gente vê uma roda com capoeiristas, né? Olha aqui, ó. E é legal assim, porque o que é capoeira, né? Capoeira é uma mistura de música, dança, luta e jogo. Ela é jogada em roda, em círculo de pessoas que delimitam o espaço onde os jogadores podem se movimentar. Todo jogo ocorre ao som do berimbau, do atabaque, do pandeiro e do agogô. Os registros, mais antigos sobre a capoeira datam do final do século XVIII, na cidade do Rio de Janeiro. Falava de um jovem que foi solto após ser preso, né, por capoeiragem, ou seja, por praticar a capoeira. Então a capoeira também é um ato de resistência, porque antigamente se proibia a capoeira. Olha aí, tá? Aí aqui, ó, tem aqui, ó, os negros lutando, né? Do Augusto. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Os negros lutando, de Augustus Earle. Aqui, ó. Tá? Que é um quadro, né, do artista com aquarela sobre papel, que é o tipo de tinta, onde o artista ele retrata esse momento da capoeira, né, esses negros fazendo essa luta. Lembrando que não é uma luta para ajudar as pessoas a sair brigando, não. Ela é uma cultura, tá? Ela é uma arte, tá bom? Aqui tem, olha aqui, ó, uma outra foto, certo? E você aluno, você já viu uma roda de capoeira, né? Então pense aí na roda que você já viu, onde, tá certo? Vamos seguindo aqui? Vamos seguindo, tem mais coisas aqui, olha aqui do lado. E aqui, ó, a gente continuando nessa questão, a gente já falou do teatro de rua, dos grupos, e aqui continuando na questão da capoeira, um mestre de cultura popular, porque a capoeira ela faz parte também da cultura popular. Vicente Ferreira Pastinha foi um mestre da cultura popular que transitou pelas ruas de Salvador, na Bahia. Nascido nessa cidade em 1889, Pastinha foi o difusor da capoeira Angola, um estilo considerado mais parecido com aquele praticado pelos antigos africanos escravizados.
tá? Então olha ele aqui, ó, o mestre Pastinha, ó. Olha ele aqui, ó. Tá? Pastinha só voltou a praticar capoeira em público no ano de 1934, após o fim da perseguição aos capoeiristas. Em 1941, juntamente com Raimundo Aberré, ele fundou a Academia de Capoeira Angola, a primeira do Brasil. Então ele voltou em 1900, ó. Ele começa aqui, ó. Foi um mestre de cultura popular que transitou pelas ruas de Salvador, na Bahia. Então o Pastinha nasce em 1889, certo? Iniciou-se na capoeira aos 8 anos de idade, quando conheceu o mestre Benedito, tornando-se na juventude um grande capoeirista por causa da repressão policial contra os capoeiristas. Porém, ele se afastou das rodas. Então, né? Depois, em 1934, que ele volta. Tá certo? Alunos, depois dessa história maravilhosa do teatro, teatro de rua, da arte nas ruas, né, que a gente constantemente, principalmente na cidade de São Paulo, a gente está em contato, eu vou pedir agora para vocês fazerem o quê? Agora você vai escrever um pequeno texto com no mínimo 10 linhas, falando se você já fez uma peça de teatro ou se você já viu um espetáculo de teatro na rua ou também uma roda de capoeira. Então você vai lá, escreve, eu vi quando fui passear com o meu pai e com a minha mãe, a gente estava passando, a gente viu um espetáculo de rua, uma roda. Enfim, isso é um relato pessoal de cada um, tá bom? Depois que você escrever esse relato, tá? Isso é uma atividade para ser feita para o professor, para vocês e para mim, tá bom? Então eu vou ler de novo. Agora você vai escrever um pequeno texto com no mínimo 10 linhas falando se você já fez ou viu um espetáculo de teatro de rua ou capoeira. Depois que fizer o texto, envie pelo WhatsApp ou pelo Classroom para o professor. Tá joia? Uma boa aula. Aqui nós temos a Mafalda toda feliz com cada aula que ela tem. Ela fica agradecida com a aula por mais um dia. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai agora, nesse terceiro bimestre, falar só sobre as artes cênicas, o teatro. Tá bom? Então, depois dessa aula, escrevam esse texto e enviem pelo WhatsApp. Tá certo? Um abraço a todos e vamos terminar com música. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu? Se ela acredita que é outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de éter?